nós vamos iniciar o nosso estudo. Para tanto, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Levítico, ok? Convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Levítico, inicialmente no capítulo 23, apesar aí da nossa citação tá no capítulo 16, né? Mas inicialmente aí eu convido você a abrir no capítulo 23, nós vamos ler do verso 26 ao verso de número 32, ok? Então vamos lá. Nós não temos projetado aí o texto bíblico, mas você acompanhe a leitura então que nós faremos de Levítico 23, de 26 em diante. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso, solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ok? Então, antes de entrarmos propriamente aí na discussão, no estudo propriamente, né? Veja que aqui no texto existem algumas situações para que a gente possa chamar a atenção. Existe uma repetição da palavra do Senhor no sentido da importância desse dia, onde temos duas ameaças, né? A primeira aí no verso 29, quando diz: Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Então, essa primeira situação que é apresentada aqui, e o verso 30 ele continua: Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Então veja, essas duas expressões, né, que o Senhor traz, aponta para a importância desse dia, ok? E depois você vê que no dia 10, né, do mês 7º, então iniciaria isso. É lógico que por conta do calendário, esse dia 10 pode cair em qualquer dia da semana, mas ele coloca que é um dia para ser feito como santa convocação, ok? E aí ele lá no verso 32, ele apresenta que os dias que são chamados para serem santa convocação era para ser considerado sábado, ou seja, um dia de descanso, ou para que a gente entenda melhor, um feriado, tá certo? Então, era um dia de justamente buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de afligir a nossa alma, ou seja, de dedicação total ao nosso Deus. Outro texto aí que nós vamos observar, que eu chamei sua atenção no início, é Levítico 16, né? Levítico 16, todo o capítulo, ele vai apresentar aí sobre o dia da expiação. E dentro desse capítulo, que trata só da festa da expiação, então você vai encontrar os detalhes que deveriam ser colocados na prática dessa festa solene aí, né? A sexta festa solene do calendário litúrgico, do calendário religioso, né?
Vamos ler aqui alguns versos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem os versos que eu vou ler em Levítico 16, ok? Então diz assim a palavra do nosso Deus. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isso: um novilho, uma oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrado, trará as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porás perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário, ou bode expiatório, né, alguns vão dizer, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo-á ao deserto como bode emissário. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com essas imagens, né, que é apresentada, e aí nós veremos a relação de tudo isso aqui com Cristo, né? O fato de, a gente já pode mencionar, o fato de Cristo ter sido o cordeiro e ao mesmo tempo suprindo aqui essa exigência como bode, aquele que é levado fora da cidade para ser sacrificado, né? Vamos observar mais um pouco. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, fará expiação por si e pela sua casa, imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem de incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com ele no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem
disposição para isso. Aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixarás. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porás as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne, o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar. Também o fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor lhe ordenara. Então vemos um capítulo inteiro descrevendo como que deveria ser o procedimento durante esse dia de expiação, apontando justamente e repetidamente, falando que era uma situação para purificação de pecados, para tirar toda a iniquidade dos filhos de Israel, né? Veja que há uma sequência de purificação, existem algumas situações relacionadas à roupa que o sacerdote tinha que usar, todo um cerimonialismo envolvido, justamente para apontar o fato de que todo esse procedimento apontava para a purificação. Nesse sentido, irmãos, então nós podemos observar que o dia da expiação, ou Yom Kippur, é o dia de cobrir pecados, ok? É o dia de pedir perdão, de clamar ao Senhor e, consequentemente, receber, né, essa purificação do Senhor. Tinha que ocorrer no 7º mês, no 10º dia. É a festa mais sagrada para o judeu. Considerado o dia do julgamento. Se você vê aí na imagem que eu coloquei aqui, ó, né, citando as duas festas do mês 7º, né, o primeiro dia do mês, Rosh Hashanah, e no 10º dia, Yom Kippur. Então, em Rosh Hashanah, ele escreve, em Yom Kippur é selado, né, é escrito e é selado. A ideia de que Rosh Hashanah, o primeiro dia do ano civil para eles, Deus escreve o que vai acontecer naquele ano para a pessoa, isso dentro da tradição judaica. E em Yom Kippur, ele sela o destino da pessoa para aquele próximo ano. Então, isso dentro da realidade da tradição deles, ok? Mas é o dia mais importante, é o dia do julgamento. Por isso que do dia 2, né, depois do Rosh Hashanah, até o dia 9, são dias de jejum, de clamor, de busca pela presença do Senhor, de busca
em pedir perdão a Deus, que culmina nessa festa da expiação, que é a festa onde eles sacrificavam para ter purificado todos os pecados de Israel. É um período, então, de introspecção, onde o judeu busca a Deus para que ele possa selar mais um ano de cuidado, de proteção e de bênção. Tá certo? Além de ser considerado o dia do julgamento pelo povo judeu, nós vemos também que é justamente a expiação é o último dia depois de 10 dias de arrependimento e contrição, né, que começa lá na festa das trombetas, ou Rosh Hashanah, ou, né, Yom Teruah, tá certo? Então, é uma festa importantíssima para o povo de Israel. É nesse dia que Deus sela o destino dos homens, segundo a tradição do povo de Israel. Então, vamos caminhar mais um pouco aqui. Qual que é o significado, então, do dia da expiação? É o dia do julgamento, mas também é o dia de perdão, é o dia de condenação, e como nós lemos lá no Levítico 16, do verso 29 a 30, é o dia também de aflição, é o dia de se afligir, o dia de afligir a vossa alma, né? de derramar o pesar pelo pecado, o pesar pelas impurezas. Esse dia, o judeu ele tem várias orações prontas, né? Onde eles tentam cobrir todas as possibilidades de práticas pecaminosas que eles tenham feito durante aquele ano, e eles clamam, então, afligindo a sua alma, com jejuns, com oração, com choro, com clamor, para que Deus tenha misericórdia da vida deles. Então, vamos entender um pouco mais aí, qual que é o significado disso. Então, nós vemos que, na visão geral, daquilo que nós já estudamos sobre as 7 festas, a Páscoa há uma sequência lógica, né, na apresentação, então, dessas festas solenes. Você lembra que no estudo aí sobre as festas solenes, nós vimos que cada ano o povo de Israel então tinha que celebrar tais festas, e havia uma progressão, inclusive, nas ofertas, nos holocaustos que deveriam ser apresentados, e que existe uma sequência bastante lógica aí na perspectiva do avanço dessas festas. Então vamos relembrar isso aqui primeiro. Então a Páscoa, nós vimos que inicialmente apontava para a libertação de Israel do Egito, mas que tem um significado muito maior, que é a libertação do pecado, através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a Páscoa aponta para a libertação, é onde acontece a morte de Jesus. Depois, na sequência, lá no primeiro mês, né, do ano, dia 14 é a Páscoa, dia 15 começa a chamada festa de pães asmos, que são por 7 dias, que é uma festa que você tem que retirar o fermento, né? Só comer pães sem fermento. Isso apontava para a retirada da influência do Egito, da influência do mundo sobre o povo de Israel. Eles deveriam retirar o fermento como símbolo de retirar toda a influência do sistema mundo, né, na vida deles. Então, é uma festa que aponta para a santidade, e aí nós vemos Jesus sendo sepultado, sendo retirado, né, e se fazendo, de fato, aquele que deveria retirar o pecado do mundo, ok? Dentro ainda da sequência, nas festas de pães asmos, que são 7 dias, quando o dia que caísse o domingo, era para ser celebrado aquilo que é chamado de dia das primícias. E foi justamente nesse dia que Jesus ressuscitou. Era a festa que eles tinham que cortar lá um molho de cevada e apresentar, né, ao Senhor, iniciando o período da colheita e, consequentemente, a preparação para a colheita. Eram os primeiros frutos, e nós temos a ressurreição de Jesus. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem, referindo-se, fazendo uma referência, obviamente, à festa das primícias, como Jesus é aquele primeiro que ressuscitou para uma perspectiva da eternidade e do cumprimento da vontade do Senhor.
Depois disso, passa-se 50 dias, depois da festa das primícias, nós chegamos em Pentecostes, chamada festa das colheitas. Aqui acontece o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e o início daquilo que entendemos ser o ano aceitável do Senhor, ou o período da colheita entre todos os povos. Aqui começa a evangelização mundial, aqui dentro da perspectiva reformada e milenista, né, ou amilenista, nós temos aqui a abertura do primeiro selo, e o primeiro selo, que é aquele que sai vencendo para vencer, é justamente esse evangelho que alcança todas as nações, que é o cavaleiro branco com o arco, né, que tem alcance longo, que vai alcançar todas as nações, e o evangelho então começa a ser disseminado e começa a alcançar pessoas de todos os povos, raças, tribos e nações. É nesse momento que entendemos também a aplicação de Apocalipse 20 com o aprisionamento de Satanás, no sentido de não mais poder enganar as nações. Agora o evangelho é anunciado e as pessoas ouvem o evangelho, não estão sendo mais enganadas por Satanás, e é por isso que então, logo na primeira pregação de Pedro, nós temos ali quase 3.000 pessoas convertidas, de pessoas representando várias nações do mundo naquela época. Então, em Pentecostes vem o derramamento do Espírito Santo. Veja que há um cumprimento em cada uma das festas, né? A gente não pode desprezar isso. E estudamos recentemente sobre a festa das trombetas, né? Nós tivemos um paralelo aí antes de entrar no Pentecostes para trombetas sobre o casamento judaico, para entender a figura de Jesus Cristo como noivo e a igreja como noiva, uma vez que a festa das trombetas aponta para o casamento do Messias. Ou seja, é o dia que o noivo vem arrebatar ou vem sequestrar, né, raptar a noiva. Então isso aponta para o início do último dia, aponta para o fato da volta de Jesus e, consequentemente, para os cumprimentos das promessas escatológicas, promessas finais, né, a respeito de Jesus. Então, a respeito das promessas que Jesus fez. Então, essa é a ideia. Ainda agora, entrando para a expiação, então, nosso objetivo aqui, no estudo do dia da expiação, é entender que expiação é julgamento. Nós vimos tanto no Levítico 16 e Levítico 23, o fato de que é o dia para purificar os pecados, para se afligir, para buscar a presença de Deus, para pedir o perdão de Deus, né? E nesse dia, com a ação da realização da cerimônia, né, com os holocaustos e tudo mais, então isso traria a purificação do próprio templo, né, do sacerdote, de todas as situações e, consequentemente, de todo o povo de Israel. Então, é um dia de buscar o perdão de Deus, onde o julgamento é apresentado. Tanto que o texto que nós lemos na Levítico 23, aquele que desprezasse o dia da expiação, que não guardasse o dia da expiação, ou que fizesse alguma obra que era proibida no dia da expiação, porque era para ser considerado um dia de descanso, um sábado, um feriado solene, essa pessoa seria eliminada, né? A ameaça do próprio Deus nesse sentido, ok? Então, voltando aqui, então, nós vemos aí que a expiação aponta para julgamento, consequentemente, nessa sequência escatológica, o dia do juízo, né? Nós temos a expressão expiação, né, que também aponta para cobrir, né, a ideia de cobrir pecados. O termo, esse aí é o termo no hebraico, né, kifará. Isso, para que você tenha uma noção daquilo que o termo propriamente, né, para expiação ou o cobrir de pecados, ok? Então essa é a situação. Vamos ver alguns textos aí, que está projetado aí para você. O Salmo 32, vamos fazer uma sequência aqui então, de umas leituras de textos que estão relacionados à expiação. Primeiro texto aí então, Salmo 32, o verso de número 1.
Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, cujo pecado é expiado, né? É feita a expiação dele. Então nós temos aqui no Salmo 32 essa ideia da bem-aventurança de ter o pecado perdoado, a iniquidade perdoada e o pecado coberto. Não no sentido de cobrir, na perspectiva de encobrir, como se colocar debaixo do tapete na visão ocidental, mas cobrir no sentido de expiar. Tá certo? Vamos lá, outro texto aí, ainda no livro dos Salmos, o Salmo 85. Lembrando, irmãos, que se você tiver alguma pergunta aí, né, nós estamos aqui com a Clarice e as crianças nos auxiliando. Você pode mandar lá no chat da transmissão no YouTube a sua pergunta ali no ladinho lá, escreve lá, e aí eles me avisam aqui e a gente vai trabalhando juntos aí para a gente poder ter essa interação, tá bom? Então, Salmo 85, verso 1 e 2 vai dizer: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoastes a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. Mais uma vez, nós temos aqui a expressão que aponta para a realização dessa festa da expiação, ok? Então, o encobrir pecados ou perdoar a iniquidade está relacionada a essa festa da expiação. Vamos lá, Romanos agora, vamos para o Novo Testamento. Na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo 3, Paulo faz muito isso, né? Ele, tanto em Coríntios, em Romanos, ele cita muito da relação do Antigo Testamento na aplicação de Jesus, né? É um texto clássico aqui, talvez um dos mais usados na perspectiva da soteriologia. Então, Romanos 3, a partir do verso 25, que é onde ele trata da questão da realidade do homem, todos sendo pecadores, né? E da purificação através de Cristo, já fazendo essa relação da festa da expiação, daquilo que era celebrado na sexta festa solene, com aquilo que Cristo também realizou. Vamos à leitura então aqui, Romanos 3, a partir de 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então nós vemos que o apóstolo Paulo começa a fazer uma conexão da realização daquilo que simbolizava a sexta festa solene, o dia da expiação, com aquilo que Cristo fez de modo gratuito em nosso lugar. Um outro texto ainda em Romanos, capítulo 5, o verso é de número 10, vai dizer assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A festa da expiação era justamente a festa do perdão, a festa dessa reconciliação, e Paulo faz essa conexão dizendo que nós somos reconciliados em Cristo Jesus. Vamos lá, um outro texto que está aí na nossa sequência aí, ó, Hebreus, capítulo 2, depois nós vamos ver, tem vários textos aqui de Hebreus. O autor aos Hebreus faz essa conexão com as festas solenes, né? E vai apresentar para a gente o fato de que Cristo, de uma vez por todas, cumpriu com todas essas festas solenes, em especial essa festa da expiação. Hebreus capítulo 2, portanto, verso 17, vai nos dizer assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer, veja aqui o termo específico, né, propiciação pelos pecados do povo. Então nós vemos a ideia de que Jesus é apresentado aí como esse que faria a propiciação pelos pecados. Lembra que Arão tinha que aspergir lá o sangue,
purificando o templo, o altar, a si mesmo, sua casa, a tenda da congregação e todo o povo. Jesus assume essa figura como sacerdote e também como oferta, como aquele que realiza e ao mesmo tempo se faz oferta em nosso lugar. Na sequência ainda aí dos textos, o capítulo 4 agora, dá uma olhadinha aqui comigo, capítulo 4, verso 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Então, Jesus aqui é apresentado como um sumo sacerdote, né? É interessante que na sequência aqui de Hebreus, Jesus é colocado como aquele que executa, né, a obra de expiação de uma vez por todas, como esse sumo sacerdote e como oferta ao mesmo tempo. E o autor aos Hebreus faz questão de mostrar que Jesus não é da linhagem sacerdotal de Arão, né? Jesus, ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então ele não faz parte desse sacerdócio levítico, né? Ele faz parte de um sacerdócio superior que o autor aos Hebreus vai nos apresentar, que é da ordem de Melquisedeque. Você se lembrar lá em Abrão, muito tempo antes da lei, muito tempo antes de Moisés, muito tempo antes de Deus estabelecer pela lei essas festas solenes, o rei de Salém, né? Melquisedeque, que era sacerdócio, rei e sacerdote do Deus Altíssimo, quando recebe os dízimos de Abraão, apresenta ali uma oferta. Há uma relação, obviamente, né? De um tipo de Jesus, alguns inclusive acreditam e creem que é a própria manifestação teofânica, né, de Jesus ali, a segunda pessoa da Trindade, e aí nós vemos, obviamente, que essa situação de Jesus como sacerdote de Melquisedeque supre também o fato da necessidade dele ser sacerdote, ok? Vamos lá, vamos caminhar mais. Nós tínhamos parado aqui nos versos de Hebreus, né? Então, quando veio a pergunta do Gustavo, aí no momento oportuno nós vamos responder, então, Gustavo, tá bom? Então, vamos lá, Hebreus capítulo 7 agora. Hebreus 7, do verso 1 a 3, vai dizer assim, ó, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltara da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, nós temos aqui a apresentação inspirada aí, né, do autor aos Hebreus, de que Jesus é justamente o rei de Salém. Por isso que não tem genealogia, não tem nada, e uma manifestação teofânica, né? E que agora, encarnado, ele é dessa ordem sacerdotal superior à lei, porque veio antes da lei, e consequentemente pode se apresentar como oferta ao Senhor. Uma relação interessante é que lá no caso lá de Abraão, citado aqui, né? Quando ele vai adorar a Deus através da mediação do sacerdote Melquisedeque, é que é apresentado pão e vinho naquela ocasião, né? Mais um paralelismo aí apontando para essa situação de Jesus, tá bom? E o capítulo talvez mais importante aqui de Hebreus é o capítulo 9,
nessa relação que estamos estudando sobre o dia da expiação, que apresenta aí a partir do verso 11 da seguinte forma, 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha aí. Então nós temos uma relação aqui, inclusive o autor aos Hebreus cita vários elementos próprios do dia da expiação, mostrando que Jesus, de uma vez por todas, realiza então esse cerimonial, essa festa solene da expiação. Nele, de uma vez por todas, nós temos a expiação dos nossos pecados, fomos purificados e em Cristo fomos reconciliados com Deus para vivermos agora na perspectiva de servir a esse Deus vivo. Um último texto dessa sessão que eu gostaria de compartilhar contigo é 1 João, texto clássico, né? Também sobre o perdão de Deus, que fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Né? Então vamos lá, vamos fazer essa leitura aqui de 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Jesus é a fonte aí da nossa expiação, da nossa purificação, aquele que realmente de uma vez por todas pagou pelos nossos pecados, nos reconciliou com Deus. Jesus cumpre, portanto, a festa da expiação, como ele já havia feito com todas as outras, e há ainda de aplicar isso de um modo definitivo quando voltar em glória para o dia do juízo, o julgamento, onde ele vai de fato fazer a separação. A festa da expiação foi realizada em Cristo, quando de uma vez por todas ele morre por nós, sendo o nosso Salvador, aquele que fez a expiação, mas ao mesmo tempo aponta para uma perspectiva escatológica quando do dia do juízo, dia do julgamento, ok? Então vamos lá. Respondendo aí fechando aí os significados, né? E agora respondendo lá a questão do Gustavo, qual que é a relação, né, da festa da expiação? Primeiro que Jesus já cumpriu essa festa da expiação, mas ao mesmo tempo nos conduz a entender que ainda precisamos viver essa vida de purificação diante de Deus, de afligir a nossa alma diante do Senhor. Então, quando nós vivemos situações como essa que estamos vivendo, a pandemia aí do coronavírus, que aponta, obviamente, né, para as questões escatológicas, apocalípticas, e que mostra a nossa fragilidade diante de Deus como ser criador, né? Estamos todos sujeitos, essa situação nos iguala a todos e aplica, obviamente, o juízo de Deus sobre todos. Nós temos aqui um sinal, né, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas aflijam as suas almas, para que as pessoas chorem, pranteiem, busquem a Deus, reconheçam que só em Jesus Cristo nós temos a verdadeira salvação. Então, todas essas situações, em especial esta, né, de repercussão mundial, onde todo mundo está prostrado diante de uma situação de impotência, devemos buscar em Jesus essa reconciliação com Deus, né? A expiação que ele já nos garante através da cruz do Calvário. Então é um momento importante que o povo de Deus tem para, mesmo impossibilitado do convívio, mas de externar e de expressar que só em Jesus Cristo nós temos verdadeira salvação e que devemos afligir nossa alma no sentido de reconhecer que somos pecadores e que carecemos dessa reconciliação em Cristo Jesus, da obra que Jesus realizou no Calvário em nosso lugar, se fazendo
pecado, né? se pagando pelos nossos pecados. Então é um momento oportuno, sim, e aponta, obviamente, para os decretos eternos de Deus e cumprimentos escatológicos, apocalípticos, e que deve conduzir o povo de Deus a buscar mais ao Senhor, e também já como um flagelo, né, ao mesmo tempo, conduzindo o ímpio a murmurar, a blasfemar e a se enraivecer ainda mais contra um Deus, né, ou contra Deus. Então, que é um momento de muita cautela pela parte dos cristãos e, ao mesmo tempo, de oportunidade para falar do amor de Deus, para resgatar aqueles que o Senhor tem separado para si, mas nós vamos ver também muita gente murmurando e reclamando e questionando a Deus por todas essas situações que estão acontecendo e por aquelas que, porventura, ainda virão a acontecer. Tá bom? Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Eu espero que já esteja restabelecido tudo normalmente aí. Nós estamos aí com os irmãos. Alguns irmãos nós perdemos no caminho, mas sem problema. E acho que à medida que eles forem achando de novo esse novo link aqui, eles vão voltando, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Na sequência aqui do nosso estudo, vamos lá, o dia da expiação. Entendendo um pouquinho agora na perspectiva dos elementos do dia da expiação, né? Vamos compreender um pouquinho mais sobre isso. Então nós temos lá a figura do sumo sacerdote, que deveria ser aquele que apresentaria a oferta, faria todas as coisas. Isso aponta para Jesus, nós vimos lá em Hebreus, né? Que ele, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, então ele é o nosso sumo sacerdote, ele supre isso. Outro elemento é que deveriam ser vestes de linho, né? Vestes brancas, que apontam para a purificação. Jesus é o nosso próprio purificação, e é importante lembrar que em Apocalipse, né? Em Apocalipse é dito que ele nos promete vestiduras brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, né? É algo que parece antagônico, mas interessante. Você lavar algo no sangue, se tornar puro, é a ideia da pureza, da purificação dessas vestes brancas que nós vemos também em Jesus como sendo aquele que não tinha pecados, que era totalmente puro, realizando essa obra. Na sequência aqui, além das vestes brancas e purificado que apontava, nós temos o sacrifício de animais. Jesus se fez sacrifício em nosso lugar. Nós temos a figura lá do bode emissário, que também levou toda a iniquidade do povo, né, para fora do templo, para fora da cidade. Jesus foi levado para fora. Essa ideia também dele cumprir e suprir essa figura do bode emissário. Nós temos a aspersão do sangue de Jesus sendo derramado, né? Também o derramamento desse sangue para a nossa purificação. No lugar santo, né? O juízo diante do trono de Jesus, rasgou-se o véu, né? No momento da morte de Cristo, os evangelhos registram que o véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que foi uma ação realmente sobrenatural, divina, e que aponta para o fato agora dessa expansão do lugar santo. Não é mais o templo, o lugar de ser adorado, mas o véu foi rasgado. Nós temos, através de Cristo Jesus, esse livre acesso ao trono de Deus, para com intrepidez nos apresentar diante dele, né, em adoração, ainda mais vendo que o dia se aproxima, o autor dos Hebreus vai falando, né, ainda mais sabendo que ele vai voltar, tá certo? Então Jesus faz isso em nosso lugar. E a justificação dos filhos de Deus, né? Toda a obra no dia da expiação tinha como objetivo expiar os pecados, cobrir os pecados do povo de Israel, e em Jesus Cristo nós temos a justificação dos nossos pecados. Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos desfrutar agora de reconciliação com Deus. Jesus se fez, né, pecado em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, e por isso nós temos reconciliação. É óbvio que ainda estamos nesse processo de santificação, e por isso a ideia do afligir a alma e buscar a Deus, reconhecer o pecado, confessar os nossos pecados constantemente, é uma necessidade, né? E demonstra nosso desejo de consagração ao Senhor, mas entendendo que em Cristo Jesus
toda a obra já foi consumada, né? A expiação já foi realizada. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui então, irmãos. Tem mais alguma coisa aí, Lola? Tranquilo? Então vamos lá. Sobre a expiação e o juízo final, qual que é a relação desse cumprimento profético aí do dia da expiação, ok? Então vamos lá. Para nós, as festas messiânicas apontam, primeiro, as trombetas, né? A volta de Jesus, é o início do último dia, tá certo? Então esse é o objetivo. Lembrando que as festas messiânicas são as festas de outono, né? As festas que começam no sétimo mês, tá certo? Então, são chamadas, dentro da tradição judaica, as festas messiânicas. Então, trombetas, expiação, tabernáculos, tá certo? Então, nós já estudamos aí essa questão da festa das trombetas, que aponta justamente para o início do último dia. Nós estudamos recentemente sobre o último dia, numa quarta-feira, e vimos que o último dia, na verdade, é um grande evento com várias programações. O último dia ele é iniciado com a volta de Jesus, né? O soar da última trombeta, o Senhor então virá, e a partir daí nós temos uma sequência de programações dentro desse evento maior, que é o último dia. Então, trombetas aponta aí para um cumprimento profético escatológico da volta de Jesus e do início do último dia. Nós falamos também em outro momento que aquela interpretação ocidental de que a volta de Jesus, o juízo, a inauguração do estado final vai ser instantâneo, né, no abrir e fechar de olhos, na verdade essas expressões, ou virá como ladrão, são expressões idiomáticas, emblemáticas, que fazem sentido dentro da cultura judaica, que não aponta para instantaneidade, não é o caso que você vai piscar e vai aparecer lá no céu, já diante do trono, ou você vai piscar e já vai estar em tormento, não é isso, mas é a ideia de que o início do chamado último dia se dará de um modo assim bastante rápido, na perspectiva de que vai pegar muita gente surpresa, mas que cumpre aquilo que as próprias festas apontam. Então, a última trombeta, Jesus volta, aí a ressurreição, tanto dos justos quanto dos injustos, a separação entre os eleitos e os não eleitos, o julgamento, e aí sim o arrebatamento e o início do estado final do novo céu e nova terra, ou de condenação eterna. Então essa é uma sequência que a palavra de Deus apresenta e que a tradição cultural judaica referenda e que consequentemente aponta para os eventos da volta de Jesus, o juízo final e a inauguração do estado final como uma programação dentro de um evento maior chamado Último Dia. Então nós cremos que a festa das trombetas é que vai inaugurar isso tudo, trazendo aí Jesus, a volta de Jesus e consequentemente a sequência das demais ações dentro desse evento chamado Último Dia, tá certo? E a expiação aponta, obviamente, para o dia do juízo, o dia do julgamento final, né? Onde haverá redenção ou condenação, como a tradição judaica também ensina que a festa da expiação é quando Deus sela o destino dos homens, e isso de um modo final escatológico aponta então para Deus selando a redenção, a condenação, através da obra de Jesus Cristo, é óbvio, não é pelas obras das pessoas, mas da obra de Jesus Cristo, apontando aí para então para esse juízo final, onde os justificados em Cristo serão justificados e salvos, né, pela obra de Cristo, enquanto que aqueles que rejeitaram a obra do Senhor e a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra, serão condenados pelos seus próprios pecados. Tudo bem? Então, expiação aponta para o dia do juízo, o juízo final, tá? A ideia da redenção e da condenação. E aí nós veremos mais à frente que a festa de tabernáculos aponta para a inauguração do estado final, novo céu, nova terra, ou para os condenados ao estado de condenação eterna. Então, as festas messiânicas são chamadas festas proféticas porque apontam para as situações que ainda hão de acontecer, né? Que é a questão do início do último dia, o retorno de Jesus Cristo,
e a ressurreição dos justos e dos injustos, a separação dos eleitos. Aí vamos para o dia do juízo, que é a festa da expiação, e aí depois, então, tabernáculos, Deus habitando conosco, aponta para a inauguração do estado final, novo céu e nova terra, tá bom? Vamos caminhar então mais um tiquinho aqui, para compreender um pouco mais sobre a festa da expiação. Como que os judeus celebram, né, o Yom Kippur? É um dia de aflição para eles, é um dia de afligir a alma. Então, todos eles gastando tempo em oração, buscando a Deus, aqueles que estão em Jerusalém indo ao Muro das Lamentações. Então, é uma festa extremamente, com um peso muito grande para o judeu, né? Então, vamos ver aqui como que eles celebram essa festa do Yom Kippur. Então, é o dia mais sagrado para eles. Eles geralmente fazem um jejum de 24 horas, antecede, né, desde o dia 1º do mês 7º, que é o Yom Teruah, o Dia das Trombetas, ou Rosh Hashanah, o Cabeça de Ano. Eles têm esse período de contrição, onde jejum, orações, lamentos e confissão de pecados. É chamado, então, o período de contrição, techuvá, né, de arrependimento, onde tem muita oração, constantemente oração. Eles buscam o Senhor constantemente durante esses dias, porque sabem que são dias de extrema importância para Deus definir o próximo ano deles, né? Então tem essa perspectiva pessoal. Então, onde eles praticam caridade, onde eles exercem toda sorte de práticas de boas obras, tá certo? Usam roupas brancas, e aí dentro de uma questão de tradição, né? Proíbe sapatos de couro, também essa questão do jejum sexual, né? Então a intimidade conjugal, em toda a perspectiva de vaidade, né? Questão de perfume, de qualquer adereço, eles deixam, porque Deus está vendo é o coração, né? Deus está vendo o interior. Então, pouco importa como vai ser o exterior deles, são dias que eles fazem de fato um verdadeiro lamento, buscando a presença de Deus, pedindo perdão, orando, clamando, agindo com práticas de boas obras, na expectativa aí de Deus selar mais um ano de bênção e prosperidade. É lógico que essa tradição aponta também para a nossa realidade, que devemos ter isso durante toda a vida, não só no dia da expiação, mas devemos ter uma vida de busca pela santidade, de pureza, contra a vaidade, né? A ostentação, que é trabalhada na perspectiva cristã como algo que deve ser condenado e deixado de lado, uma vida simples, uma vida pura, piedosa, né? Uma vida puritana, na perspectiva de glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Isso não só no dia da expiação, mas durante todos os dias da nossa vida. É isso que a tradição cristã aponta, diferentemente da tradição judaica. Lembrando que a gente trata aqui das questões da cultura judaica para a gente entender esse viés, né? Compreender um pouquinho melhor como que foi a visão que inclusive os apóstolos tiveram, sendo judeus, mas nunca numa perspectiva de trazer essas festas de novo à prática, mesmo porque Paulo nos chama a atenção para isso, e Jesus já cumpriu tudo isso, então não há necessidade, mas para entender um pouquinho da relação com a tradição judaica, com a tradição cristã e, consequentemente, com a prática que nós devemos ter até o cumprimento final de todas essas coisas, ok? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho, falando aí do povo de Israel e a festa, né? Tem aqui algumas fotos que eu gostaria de aproveitar para mostrar para você. Então, nós temos aí o povo de Israel, a festa da expiação. Para eles é um momento muito especial, onde todos acabam gastando, investindo tempo, né, na busca de Deus, no lamento. E agora, uma questão interessante é que, como eles não têm o templo mais, não tem mais o sacrifício do bode, né, dos holocaustos e tudo mais, então na tradição você vai ver aqui um judeu ortodoxo com um frango, né? E ele substitui, a tradição judaica é interessante nesse sentido, ele substitui e esse animal passa a ser então o substituto
né? Não temos o bode, não podemos sacrificar, não temos mais o templo, não temos mais o sumo sacerdote, então geralmente o pai, né, faz isso com os filhos, fica rodando esse frango na cabeça aqui 7 vezes, acho que é uma coisa assim, e aí depois sacrificam esse frango. É uma curiosidade aí só para você entender, tá bom? É o dia do lamento, né? O dia da aflição da alma, onde os judeus então passam o dia inteiro buscando a Deus, orando, se lamentando, pedindo perdão, clamando para que Deus tenha misericórdia da vida deles. Isso aponta para nós no sentido de que uma vez que Jesus já realizou a obra em nosso lugar, o nosso já se fez lamento em nosso lugar, mas nós devemos também viver essa vida piedosa de busca de clamor, de jejum, né? O próprio Jesus vai dizer que quando o noivo fosse retirado, até o dia que a gente aguarda o retorno do noivo, seria dias de jejum, para que a gente pudesse realmente ter essa aflição de alma. E o cristão hoje ele deve viver uma vida também dessa busca de Deus, né? É muito interessante que, infelizmente, nos nossos dias, o cristianismo é apresentado como se fosse uma vida só de prosperidade e de bênção, né? As pessoas não oram mais, as pessoas não buscam mais como deveriam. Tanto é que você, quando... É lógico que nessa situação do coronavírus é um pouco diferente, mas quando você tem tudo normal, as reuniões de oração são as menos frequentadas. Quando você quando marca uma vigília na igreja, praticamente ninguém vai. Essa perspectiva de lamentar, mesmo a oração de contrição dentro da liturgia, né, do culto, no momento de contrição, que você convida as pessoas a orar a Deus, e pedir perdão para Deus, as pessoas ou fazem isso de modo mecânico, ou então aproveitam para dar uma olhadinha no celular se tem uma mensagem nova, e acabam deixando de se lamentar e de realmente se derramar na presença do Senhor. Infelizmente é isso que acaba acontecendo nos nossos dias. Hoje, diante dessa realidade agora do isolamento social, né, então as pessoas estão tendo mais tempo talvez para buscar, e isso sirva para que os cristãos voltem a uma prática sincera e piedosa de clamor a Deus, de vida de oração, de busca pela presença do Senhor, tá bom? Então, esse é a realidade da festa da expiação para o povo judeu, um dia de extremo lamento. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui mais um pouquinho. São dias de jejum, arrependimento, confissão de pecados, e aqui nós temos um exemplo aí, né, de uma das orações que eles fazem, né? Então vamos lá, vou ler aqui para você. Nós estamos cheios de culpa, temos sido infiéis, nós temos roubado, falado de modo vil, nós temos praticado a iniquidade e injustiça, nós temos sido presunçosos e agido com violência, inventando mentiras, dando maus conselhos, não cumprindo promessas, zombando, revoltando, temos sido rebeldes, temos transgredido, oprimido, cometido abominações. Nós temos extraviado e sido muitas vezes perversos. Temos nos corrompido e levado ao desvio. Né? E dentro dessas orações, ainda eles continuam. Essas orações são orações prontas que o povo judeu faz, né? Eles pedem perdão pelos pecados que temos cometido diante de ti, sob coação ou por vontade própria, pela dureza de coração, pela ignorância, pela não castidade, pelos pecados que cometemos diante de ti, abertamente e secretamente, pelo falar, por lesar nossos vizinhos, pela associação com impurezas e pela confissão somente pela boca e não de coração. Então, veja que nessas orações que o povo de Israel, o povo judeu faz, são orações que eles tentam cobrir todas as possibilidades de pecado, né? Eles já fazem essa relação para clamar ao Senhor, justamente pedindo perdão por todas as situações possíveis onde nós podemos pecar. Então é uma tentativa, obviamente, de demonstrar esse arrependimento. É lógico que desprezam a figura de Jesus Cristo, a obra que Jesus Cristo fez na cruz, né? E que nós temos de fato pecados, né, por obras, por ações, por pensamentos, e que em Cristo Jesus, nosso advogado, nosso consolador, nós podemos
ter a purificação, né? Mas, ao mesmo tempo, essa questão aponta para a ideia dessa postura de busca piedosa da presença do Senhor. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouco aqui, já indo para o final aí da nossa aula. Essa oração aí nós tiramos de um livro, Pessoa do Messias nas Festas Bíblicas, de um rabino, né, Marcelo Miranda Guimarães, que eles têm uma perspectiva escatológica de retorno do Messias para a inauguração do milênio, né? Então essa é uma perspectiva deles e que diferencia da gente, mas a questão da tradição aqui, do entendimento da cultura é interessante, tá bom? Então vamos lá. A relação, de um modo mais claro, da festa da expiação com Jesus, né? Com a pessoa de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Vamos lá. Jesus Cristo é o nosso Redentor, nele nós recebemos perdão. Então nós vemos que Jesus cumpriu de uma vez por todas o sacrifício da expiação pelos pecados. Hebreus capítulo 9, nós lemos aqui, deixa isso de modo claro, que Jesus de uma vez por todas pagou o alto preço, né? E através do seu sangue purificou diante de Deus, ok? Se você depois caminhar lá até o verso 28, né? Se não me engano nós paramos no 14, mas o verso do 15 em diante vai dizer assim: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque não, onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios sagrados. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou, presta atenção, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, o autor aos Hebreus aponta Jesus como o cumprimento da festa da expiação. Nele nós temos verdadeira expiação, purificação e aguardamos o seu retorno, veja, para o juízo. Nós aguardamos para o juízo, para o verdadeiro dia da expiação, dia da aplicação do juízo final do Senhor, ok? Na sequência aí dos nossos slides, então vamos lá. Jesus, como sumo sacerdote, ofereceu, através do seu sangue, nossa eterna redenção. No finalzinho, como nós já chamamos a sua atenção, indica que a sua redenção será aplicada definitivamente no juízo, quando ele aparecerá a segunda vez. Concluindo, irmãos, o que nós podemos, então,
aprender aí e entender aí com a questão da festa da expiação. Mais uma sequência aí, né, nas 7 festas, onde Jesus realiza uma obra fantástica que aponta para a nossa expiação definitiva, que aponta também para uma perspectiva escatológica de que haverá o dia do juízo, não vai passar em branco, né? Aqueles que pensam que não haverá o juízo final, a Bíblia em vários momentos chama atenção para isso, e a própria obra de Cristo e as festas solenes apontam para isso. Então, o que nós podemos concluir aí? Primeiro, a expiação, irmãos, é uma festa também profética, que aponta para o dia final, para o dia do juízo, tá bom? A segunda festa das chamadas festas messiânicas indica a redenção e aplicação final da justificação sobre os que creem em Jesus Cristo e aponta para o juízo final, ok? Então, dessa forma aí, nós vemos que o dia da expiação é o dia do julgamento, o dia de aflição e dia de cobrir pecados. A ideia da aplicação final e definitiva do juízo, né? da obra que Cristo realizou em nosso lugar. Que desse modo nós possamos compreender aí que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que uma vez por todas já pagou pelos nossos pecados. Nele nós somos reconciliados, né, com Deus, para viver uma vida de piedade, de santidade, de pureza, de purificação, né, de fugir da prática pecaminosa, de buscar caminhar seguindo os passos que o próprio Senhor Jesus nos deixou, de andar em novidade de vida, deixando as coisas que o velho homem fazia e agindo agora de um modo a glorificar a Deus, na expectativa desse retorno, do cumprimento da festa das trombetas e do juízo, cumprimento da festa da expiação. Espero que Deus esteja nos fortalecendo nesse sentido e que possamos ainda mais nesses dias de coronavírus, de pandemia, de cumprimento também dessas questões escatológicas, possamos nos achegar a Deus, reconhecendo que em Cristo Jesus nós já temos a remissão dos nossos pecados e ter um coração grato de louvor, de adoração a Jesus como nosso Deus, reconhecendo que Ele é o Deus da nossa salvação. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas nossas perguntas aí, se porventura há mais alguma coisa. Eu acho que não, né? Todo mundo já... Nós tivemos essas dificuldades aí mais uma vez, irmãos, em relação à questão da transmissão, mas espero que isso não tenha prejudicado. A única dificuldade agora é que você vai ter 2 vídeos lá, a gente faz da mesma forma como fez na quarta-feira, né? Depois na edição lá a gente coloca o nome certinho, Festa da Expiação, parte 1 e parte final, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida ricamente, tenha um domingo abençoado e hoje à noite nós vamos tentar fazer a transmissão às 19 horas, né? Um culto adaptado, obviamente, né? Para essa realidade aqui da internet, né? E espero contar aí com a sua participação e presença na sequência aí dos sermões sobre os salmos, os cânticos de romagem. Então hoje o Salmo 129. Deus possa estar abençoando a sua vida. Nós vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a bênção do Senhor também sobre a sua vida. Você que está nesse dia 22 de março também consagrando ao Senhor seu dia de jejum, né? Clamando em favor do mundo, em favor de nós, pedindo perdão, que você possa reconhecer que em Cristo nós já fomos purificados, mas que devemos agir de uma maneira, demonstrar essa vida de piedade e de dependência do nosso Deus.